você que trouxe, né? Ou talvez você tenha aí a versão digital, numa passagem muito conhecida, muito amada do nosso coração, que está em Lucas 24, e nós vamos ler do 13 até o 26. Lucas, Evangelho de Lucas 24, do 13 ao 26. Aí vocês me falam se vocês estão ouvindo direito, né? Porque esse microfone é meio diferentão. Bora ler comigo, pessoal? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Vamos orar? Amado Pai, bendito Deus, eterno, glorioso, poderoso, Senhor das nossas almas, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender as coisas tão profundas e tão simples e básicas, mas tão fundamentais e importantes para as nossas vidas, que a Sua palavra sempre traz para nós. Obrigada, Senhor, porque ela se renova a cada dia, a cada momento, e sempre é uma boa semente para as nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração esteja preparado, aberto e queimando para receber do Senhor esses ensinamentos. Nós te louvamos de todo o nosso coração, agradecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e amado Mestre. Bom, irmãos, nós já conhecemos essa palavra, ela é até favorita de alguns, a gente já aprendeu tanto com ela, mas eu queria fazer um convite, né? Eu vou aqui trazer uma reflexão bem singela, bem simples, sobre o que aconteceu nessa história aqui. Então, você já conhece, eu acabei de ler, eram 2 discípulos, a Bíblia traz o nome de um, alguns chamam Cleopas, outro Cleopas, você fica com a pronúncia que quiser. Se você der uma pesquisada, você vai ver que há relatos de que este homem era irmão de José, pai de Jesus, portanto, tio do Senhor, como pode ser encontrado nos escritos do Eusébio, né, de que essa história, esse relato veio direto da família de Jesus, então tem aí uma comprovação robusta, muito possivelmente, né, como diz o pastor, faz muito sentido que isso possa ter ocorrido mesmo. E esses homens que tinham estado com Jesus, como é que nós sabemos? Porque eles dizem isso, né?
em Jerusalém tinham vivido toda aquela sorte de emoções, tinham passado por tantas coisas e eles estavam voltando para a sua cidade, Emaús, né? Emaús quer dizer fonte das águas quentes. Provavelmente eles esperavam ser acolhidos na sua dor, de volta para casa. E esse texto é um convite para eu e você pensarmos como é que lidamos com as situações que nós temos uma expectativa que não se concretizou. O que chama atenção nesse texto que eu li, aqui é o versículo número 21. Ele fala assim: olha, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. A gente já ouviu isso, né? Eles tinham uma esperança baseada em algo que era político, era religioso, era isso que eles queriam. Eles achavam que Deus ia mandar o Messias e que fosse igual a um Moisés que libertasse o povo, não do Egito, mas no caso do domínio romano. Eles queriam se ver livres daquilo quanto antes, e isso, para essas pessoas que criam nisso, era prioridade. Então, aquilo que ele fala, nós esperávamos que fosse ele que viesse de redimir Israel, tem a ver com esperar. Se você, esperar, mas não no sentido de aguardar que algo aconteça. Tem a ver com uma palavra que a gente já falou aqui hoje, algumas pessoas já falaram essa palavra, esperança. Esperança é crer firmemente que algo que a gente deseja vai acontecer, vai se realizar. E, normalmente, a esperança é posta em algo bom, algo bacana. Ninguém vai ter esperança de dias piores. Não, a gente sempre tem esperança de dias melhores, né? A gente até fala, dias melhores virão. O símbolo da esperança é uma âncora. E tão importante porque, se você pensar o que é uma vida esperançosa, é uma vida que é ancorada em algo que ela acredita firmemente que vai acontecer. Se a gente olhar para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, aquilo que Paulo deixou para a gente, que os fundamentos da fé cristã são baseados no tripé, que é a fé, o amor e a esperança. Alguns chamam até de verdades teologais, né? As três, o tripé, as três coisas, embora o amor seja maior, a esperança é importante. Então, é uma espécie de confiança certeira, né? Deus, por Jesus Cristo, colocou em nós uma esperança muito importante, que é a esperança da vida eterna, e a gente crê nisso. Nós não somos cristãos se nós não vivermos essa fé. A fé de um dia estarmos com Ele e para sempre ficarmos na sua companhia. Bom, esses dois discípulos que trata o texto que a gente leu, eles criam numa antiga promessa, como eu falei, de que Deus enviaria o libertador, o Messias. E, de fato, Deus o enviou. Deus enviou o Messias, Deus enviou o libertador. E ele enviou muito mais, ele enviou o próprio Filho, o Senhor. Eles conheciam o Filho de Deus, eles andavam com ele, eles o ouviam, eles o seguiam, mas eles não conheciam compreender que Deus tinha um propósito muito maior do que aquele que estava no coração deles. Eles esperavam que Jesus fizesse conforme eles acreditavam. E quando eles viram o seu sonho, a sua esperança, aquilo onde eles tinham posto o coração, ser pregado na cruz, e ainda esperar o terceiro dia e não haver mudança, porque o judeu cria na possibilidade do terceiro dia. Por isso que tinha que ser confirmada a morte, por isso a espera do terceiro dia. E nada aconteceu. Então, como é que eles estavam, né? A gente lendo o texto, a gente percebe que eles estavam confusos, eles estavam desapontados, eles estavam
se sentindo até abandonados. Então, o que eles fazem? Eles vão para a cidade deles curtir a decepção ou procurar alguma outra coisa. Isso já aconteceu com você? Quando você espera algo, tem uma esperança que você colocou em alguma coisa ali que você acreditava, às vezes é uma cura que você tem esperança que vai chegar daquele jeito, ou é um trabalho que você está buscando e consegue, e acha que aquele trabalho vai ser o melhor e vai te dar tudo certo, ou é uma pessoa que a gente põe a esperança de que ela vai fazer tudo melhor, vai melhorar a nossa vida, vai melhorar as nossas questões. Às vezes é uma promessa mesmo que a gente tem e acredita que a promessa é verdadeira e a gente pode esperar. Bom, além da gente fazer isso, a gente não faz só isso, né? A gente faz um plano, a gente faz um roteiro, né? A gente faz assim, nós imaginamos como é que Deus vai fazer para atender aquela nossa esperança. E muitas vezes a gente ora, a gente até declara que isto vai acontecer. Mas isso nem sempre ocorre, né, irmãos? Nós temos que enfrentar a decepção muitas vezes e acreditamos que acabamos por acreditar, olha, isso eu não esperava, já sei, ó, Deus não me ouviu, Deus não fez isso, Ele não me atendeu e eu acho que Ele me abandonou aqui à própria sorte. É isso que está acontecendo. Minha oração, no mínimo, não passou do teto. Quantas vezes a gente pensa assim, né? E esses sentimentos que nós criamos, nós podemos chamar de frustração espiritual. Então, se a gente procurar o que é frustração no dicionário, ele, de uma forma muito simples, ele vai dizer assim: é uma forma de desapontamento de uma expectativa que temos como certa para a nossa vida. No nosso caso, por ser frustração espiritual, em Deus isto não se realizou como a gente imaginava, porque Deus não agiu da forma que a gente tinha previsto que Ele ia fazer. Isto ocorre, irmãos, porque nós temos conosco a nossa humanidade, e a nossa parte humana faz essas projeções, faz essas coisas, e nos faz, muitas vezes, querer controlar no íntimo do nosso ser muitas coisas, de preferência tudo que a gente puder. Coisas, pessoas, planos, tudo que a gente puder, nós queremos que esteja sobre o nosso controle. Se possível, a vida toda. Mas com que frequência nós também somos lembrados que o comando de todas essas coisas da vida não está na nossa mão. O mundo não gira em torno de nós, dos nossos anseios. Nós temos tido uma experiência muito boa. Nós resolvemos reler o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, às segundas-feiras. Nós temos um bom grupo com a gente. E faz 12 anos que a gente leu aquele livro e nós estamos lá lendo de novo e voltando ao básico, voltando ao fundamental, voltando ao chão do cristianismo. Deus é o foco. Deus é quem comanda tudo. Tudo começa com Deus. Há algo que dirige a nossa vida. Nós que somos filhos de Deus, somos servos do Altíssimo, somos aqueles que creram em Jesus, que decidiram segui-lo, somos guiados pelo Espírito Santo e até a vontade soberana de Deus mudar, permaneceremos desta maneira. Frequentemente a vida nos lembra isso, o Senhor nos lembra, a palavra nos lembra, mas isso não é muito confortável, né? Porque a gente não conseguir controlar as coisas que está fora, assim, do nosso, vamos chamar, domínio, não é muito legal. Sabe por quê, irmãos? Vê se você pensou nisso já. Desde cedo, a gente aprendeu que se a gente fizer tudo certinho, cuidar dos detalhes, deixar tudo bem arrumadinho, muito bem feitinho, fazer o melhor que a gente puder, a gente merece uma recompensa do nosso esforço. Foi assim que a gente foi ensinado, né? Né, não?
as coisas nem sempre vão acontecer dessa forma. E algumas vezes, sim, será desta maneira, mas nem todas. Isso não é uma regra no reino de Deus, porque Ele escolheu a mim e a você para estar com Ele na eternidade. E Ele fará o que Ele puder, coisas muito maiores e melhores do que a gente possa imaginar, para que isso possa acontecer. Mas quando esses discípulos viram e falam assim, a gente esperava isso. É como se eles estão dizendo, por que Deus não fez o que eu queria? É como se houvesse, irmãos, a fé, a confiança, mas junto uma cobrancinha. Uma cobrancinha. Como assim? Se a gente puder lembrar um outro exemplo da Escritura, Marta e Maria eram íntimas de Jesus. Ele frequentava a casa delas. Que amor tinham aquelas duas pelo Mestre. E quando Jesus recebe a notícia da morte do amigo, aquele quem ele amava, ele demora 4 dias para estar de volta na casa. E Marta corre ao seu encontro e ela fala, Mestre, o senhor não sabe, se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria sido curado. Na cabecinha, né, daqueles que querem, de alguma forma, controlar a situação, tem lugar para a cura. Tem essa dimensão. Mas a dimensão da fé das irmãs era que o irmão fosse curado. Porém, a ressurreição era algo muito maior e que Deus esperou, Jesus esperou, por amor a elas, por amor a Lázaro, por amor a toda a humanidade, e não foi quando elas esperavam. Por amor, ele ficou o tempo necessário para que aquele homem fosse ressuscitado por ele. E a gente e elas pudessem ver um milagre que elas nunca imaginariam, e nem ninguém. E isso acontece porque a gente espera algo que a gente possa compreender, mas nós nem sempre podemos compreender as escolhas que o Senhor faz, os seus propósitos, os seus planos, a maneira como Ele age, né? Porque, como nós sabemos, o nosso terreno, o nosso coração é um terreno fértil para muitas coisas, né? Eu costumo dizer, quando eu dou aula para os meus alunos, que a nossa alma é a fabriquinha de emoções e sentimentos que nós temos. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. E o nosso coração é traidor. Por quê? Porque o problema não é a promessa tardia, ou a oração que a gente acha que não está sendo respondida, ou o resultado que é diferente daquilo que a gente acredita. O problema é a expectativa humana. É eu e você querendo as coisas do nosso jeito. Como no caso dos 2 amigos de Emaús. O que aconteceu com eles? Eles tomaram a decisão errada. Porque Jesus tinha dito que era para eles ficarem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Mas eles deram as costas para essa palavra e pegaram o caminho de Emaús, o caminho errado. Podia levá-los à direção de Emaús, mas estava levando-os afastados da ressurreição de Jesus, que era o que eles veriam com os irmãos se estivessem lá. Eles andaram com Jesus, eles ouviram o que Jesus ensinava, eles ouviram Jesus dizer o que ia acontecer com ele e que ele voltaria, ele ressuscitaria. Eles o conheciam proximamente, mas eles não tinham tido uma experiência transformadora de vida que afetasse a sua existência de forma que eles pudessem pôr a sua esperança naquele que havia dito todas essas coisas para eles. A incredulidade, a religiosidade deles, o local onde eles puseram a sua esperança, estavam impedindo
de reconhecer o mestre que caminhava com eles. É como Jó. Às vezes, Jó falou lá no capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora meus olhos te veem. Eles não conseguiam ver os olhos. Porque não conseguiam ver Jesus com os olhos abertos. Eles estavam impedidos de ver, desculpe. Por quê? Porque o seu coração estava fechado. O Senhor quer que a gente tenha experiências pessoais com Ele. Não só que andemos com Ele, que nós possamos crer nisso. Nós já fazemos isso. Mas Ele quer transformar a nossa vida de uma forma única, pessoal e intransferível. O Evangelho é singular. O Evangelho é um convite a um relacionamento de crescimento, de transformação, de graça, de preparação para a vida eterna. Você já se perguntou por que Jesus não se revelou aos dois no momento que se juntou a eles? Mas andou com eles um trecho e ainda conversou com eles e explicou a palavra de Deus, a Escritura, falou dos seus ensinamentos para eles? Você já perguntou isso para você quando você está lendo esse texto? Eu penso que a gente pode pensar em alguns motivos. Esses motivos podem ser aqueles que nos impedem de abrir os ouvidos e ouvir a voz de Deus. Como que a gente sabe? Porque eles falaram, olha, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo, não eram mulheres estranhas, elas encontraram o túmulo vazio e disseram que tinham visto uma aparição de anjos que disseram que Jesus vive. Com os corações ocupados pela decepção e pela esperança frustrada, eles não creram nas mulheres. Por quê? Talvez porque eram mulheres, naquele tempo elas não eram assim valorizadas, mesmo Jesus tendo mulheres como discípulas. A gente faz isso às vezes, irmãos, e a gente não ouve, a gente não considera, a gente não crê nas palavras que Deus pode estar enviando para nós com pessoas que a gente simplesmente não ouve. Alguém está vindo com uma palavra para você e você não ouve? E continuam de fato, né? Não eram só as mulheres. Olha, alguns de nós foram lá, viram o túmulo vazio e entenderam que era verdade. Ele não estava lá. É muito difícil, irmãos, trabalhar com ouvidos. E tem 3 tipos de pessoas que eu consigo pensar, que sabem do que eu estou falando. Que falam àqueles que nem sempre escutam. E o que é pior, fazem que ouviram, viram as costas e fazem exatamente o oposto. Eu estou falando com pais, eu estou falando com pastores, e eu estou falando com professores. Filhos, ovelhas e alunos são experts em não ouvir os seus orientadores, os seus mentores, os seus pais, os seus professores. E o que é pior, para tirar a pessoa da frente, eles fazem de conta, tá bom, tá bom, tá bom, e quando você vê, você lida com a situação de ter aquela pessoa que não te ouviu, não te deu crédito por algum motivo, e você tem ainda que acolher o arrependido que volta e você queima a sua carne para não dizer, eu te avisei. Não é assim? Com pais, com pastores, com professores? Olha só, eles encontraram resultados diferentes daquilo que esperavam, como a gente. Mas Jesus escolheu não se revelar naquele momento. Ele escolheu caminhar e abrir a Escritura
leitura, quer dizer, no caso, falar para eles as mesmas coisas que eles já tinham ouvido, coisas que eles já conheciam. Porém, agora era diferente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra que gera em nós uma esperança viva e uma fé renovada que faz arder o nosso coração. Eles o convidam para ficar com ele. E quando ele pega o pão e o parte, eu penso que eles viram aquilo que haviam presenciado, né? Às vezes que Jesus multiplicou os pães, fazendo desta forma, e ouviram relatos da última refeição, da última ceia do Senhor. Então seus olhos se abrem e Jesus desaparece. Eles percebem que o divino companheiro do caminho, como diz aquela canção que a gente gosta tanto, era o mestre amado, que eles tinham visto ser pregado na cruz. E estava vivo, de fato, apesar deles não crerem. E agora, com a decisão certa, o caminho certo, eles retornam para testemunhar a todos aquilo que eles tinham visto. Que experiência maravilhosa tiveram esses dois, de sair da frustração espiritual para uma jornada poderosa, milagrosa e testemunhal daquilo que eles haviam presenciado. E o que mais que a gente pode aprender com essa história tão singela, tão linda, mas tão profunda, que fala ao nosso coração, que a gente precisa olhar aonde a gente põe a nossa esperança, aonde a gente põe a nossa fé, como é que a gente tem ouvido as coisas que têm chegado até nós, o que a gente tem feito com a palavra do Senhor, que é pregada, que é ouvida, que é estudada, que é lida, que é meditada. Para que coisas nós temos orado? Isto vem para falar com o nosso coração. Porque o desapontamento, a frustração, pode ser útil para calibrar, para revelar em nós a nossa esperança. Ela pode revelar, por exemplo, onde que está ancorada a nossa esperança. Onde que a nossa fé está? Nas promessas ou naquele que prometeu? Fiel é o que prometeu, diz Hebreus 10, 23. Nós queremos a bênção que esperamos ou queremos crer no abençoador que vai nos conceder a bênção? A segunda coisa, por mais difícil que seja passar por tudo isso, porque não é difícil a gente se decepcionar, se desencantar, lidar com isso, não é muito fácil, mas tem algo que a gente precisa pensar. É uma situação a ser vivida, mas não é a última. Porque Deus ainda tem muita história para escrever com você. Você ainda não viu tudo o que Ele vai fazer. Você está decepcionado, mas as coisas estão correndo no meio do caminho. Deus continua sendo soberano e escrevendo a história da nossa vida. E Ele vai usar você para fazer aquilo que Ele planejou, mesmo que você não perceba e tenha que passar por algo difícil. E eu vou me permitir contar um testemunho para vocês. Vocês sabem que eu escolhi cuidar dos meus. E a pessoa que eu mais amava na minha vida era minha avó, que me criou e me ensinou. E eu tive que cuidar da minha avó, porque ela foi deixando de comer e ela no hospital, numa das internações, a penúltima internação dela, ela abriu feridas na sua pele. Isso se chama úlcera por pressão, e a gente conhece com o nome de escara. Irmãos, tudo que você possa imaginar de tecnologia, de informação, eu fui buscar para cuidar da minha avó. O representante da Johnson do Brasil foi na minha casa para estudar o que a minha avó tinha, porque eu não admitia que a minha avó sofresse com aquilo. E eu era a pessoa que mais brigava com o pessoal da saúde, porque o pessoal do convênio da minha avó não sabia lidar com aquilo, e eu dava aula para eles, e eu tinha raiva, a ponto do diretor do hospital vir falar comigo
e falar, olha, quem vai cuidar da sua avó agora é a chefe das enfermagens. E aí o Senhor, um dia, eu cheguei na igreja, dobrei meu joelho e abri a Escritura e eu li Jeremias 29:11. E quando eu li, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, e são pensamentos de paz. A palavra paz ficou grande, para vos dar o fim que esperais. Eu falei, o Senhor está certo. O Senhor não está agindo porque eu não estou em paz. Eu não entreguei minha avó para o Senhor. Eu não consigo fazer isso, Jesus. O Senhor tem que me ajudar. E quando eu me levantei, a irmã Ismênia, a nossa pastora, ela fez assim, Kátia, a palavra hoje está com você, é você que vai pregar, pensa. E eu fiz isso. E eu falei, eu me recuso a sair daqui do jeito que eu entrei. E eu entrego tudo, Senhor. E a minha avó partiu uns 10 dias depois disso. Mas o que eu quero contar é outra parte. E eu falava, e agora, Jesus, o que eu vou fazer com esses monte de coisa que eu tenho aqui, que eu aprendi? Minhas amigas enfermeiras, na época, eu trabalhei na saúde 42 anos, sou educadora de saúde. Me chamaram para fazer a parte pedagógica de um treinamento de curativos. E eu falei assim, mas por que vocês vão fazer esse treinamento agora? Ai, Cátia, no posto não tem nada, só tem gás e soro, e a prefeitura não compra material de curativo porque é caro e o pessoal não sabe usar. Eu falei, então nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer o treinamento, mas nós vamos começar do jeito certo, para isso dar resultado. Elas me olharam arregalada, eu falei, vamos conversar, vamos fazer igual Jesus. Vamos conversar com quem sofre. Vocês vão voltar para as unidades, vão falar com os pacientes, as famílias e os profissionais que têm que se virar sem material e vêm contar para mim o que vocês acharam. E aí nós vamos construir o treinamento. E fizemos isso. Eu trabalhei na região sudeste muitos anos. E nós nos atrevemos a capacitar todos os auxiliares de enfermagem, todos os técnicos, todos os enfermeiros, todos os médicos, os cirurgiões vasculares, os plásticos. E isto fez a prefeitura comprar material caro. Porque a gente descobriu e provou para eles que 2 anos de uma ferida sendo tratada com gás e soro era metade da melhor tecnologia que tinha no mercado. A cidade inteira se transformou. Salas de curativo foram abertas, que estavam fechadas há 2, 3 anos. Médicos mudaram a sua... Você lembra disso? Como que eu ia saber que as feridas da minha avó iam fazer a prefeitura comprar material? Como que eu ia saber que Deus ia usar aquilo que eu fiz para uma pessoa que eu amava? Né? Até hoje, minhas amigas enfermeiras falam disso. Né? A irmã da Sueli participou disso, a Sheila e a Cássia, que está aqui, também pode testemunhar. Como que você sabe o que Deus vai fazer com aquilo que você está passando, meu irmão e minha irmã? A sua tristeza pode ser o combustível que Deus tem para dinamitar um processo diferente na sua vida. Nós acabamos de cantar com a Dani. Deus tem algo novo para mim, mas eu tenho que abrir mão daquele lugar que eu ponho a minha esperança muitas vezes, porque não é o lugar certo. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo soberano. E aí Ele quer usar a sua vida, e às vezes essa paralisação que a gente tem de ficar com raiva porque a gente não consegue controlar as coisas, a gente não consegue esperar o agir de Deus, tira a gente do caminho certo. E a gente dá as costas para o milagre, para a bênção, para aquilo que Deus tem como propósito. A fé madura, pessoal, não exige assim que a gente compreenda tudo, entenda tudo, todos os processos que a gente está passando, os caminhos que a gente tem que tomar muitas vezes. A fé madura confia, a fé madura entrega. Jesus caminha conosco o tempo todo, mesmo quando a gente não vê, Ele está lá, gente. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, Hebreus 13:5, nunca deixarei, jamais abandonarei. E Ele conhece tudo o que a gente faz. E a frustração, né, essa questão que a gente tem,
pode revelar para a gente que a gente vai subir um degrau a mais na nossa fé. Nós vamos ter um trampolim que vai conduzir a gente a um relacionamento mais firme e mais maduro do que a gente possa estar tendo com Deus. Deus não se conforma de te deixar do jeito que Ele te encontrou. Ele vai fazer tudo o que Ele precisa para que o propósito dEle para você, saiba você ou não qual é, se cumpra. Porque Deus age, pessoal. O Jesus, no Espírito, apesar de nós, Ele age por Ele. Porque a palavra dEle não volta vazia. Então, o Senhor tem nos ajudado, enviado promessas, mas não para a gente crer somente nas promessas, mas crer que Ele que prometeu vai nos ajudar a pôr a nossa esperança aonde Ele deseja que ela esteja. Sabe por quê? Porque assim como os discípulos voltaram para o caminho do Senhor e foram usados para o Evangelho chegar até nós hoje, de boca em boca, de geração em geração, de ano para ano, século para século, o Evangelho nos alcançou. Deus quer usar a sua vida de uma forma que você não imagina. E às vezes você está aí, meu irmão, minha irmã, paradão, bravo com Deus, porque você não tem controle da situação. Não, faz isso não. Jesus é maravilhoso. Ele é aquele que te ajuda, Ele te assiste na tua fraqueza, na sua dificuldade. Olha o que Ele fez com os discípulos. Se eu falava, deixa eles irem, talvez. Não, Ele foi atrás. Ele foi atrás. Querido, minha querida, Deus está te dando uma oportunidade agora de consultar o seu coração. Nessa reflexão tão simples, esse texto que a gente já leu e ouviu. E falar, onde que eu estou pondo a minha esperança agora? O que eu espero acontecer para obedecer a Deus do jeito que Ele deseja? O Evangelho já foi pregado para mim tantas vezes. Tantas vezes eu ouvi que Jesus morreu por mim e eu nunca recebi Jesus na minha vida. Eu creio em Jesus, eu confio nele, mas eu nunca me decidi batizar. Eu me nego a obedecer a ordenança do Senhor. Eu já ando com Jesus, eu já confio nele, eu já fiz todas essas coisas e tenho feito tudo certo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho meditado, eu tenho esperado, e aquilo que eu quero não acontece. Calma. Calma. Ele está andando com você. Ele não te deixou sozinho, Ele nunca deixa sozinho a gente. E Ele faz isto de uma forma tão maravilhosa que Ele aceita as nossas fraquezas, Ele aceita a nossa frustração, como eu acabei de dizer, transforma isso em bênção e usa a nossa vida para alcançar outras. É isso que Ele quer que você faça. E eu quero te dar agora um tempinho para orar e falar com Ele. Quem sabe você achou aí alguma coisa que você precisa confessar. Você já percebeu? Você já pensou que frustração pode ser um pecado disfarçado? É como se eu dissesse para o Senhor, do meu jeito era melhor. Do meu jeito era melhor. O Senhor fez assim, tá bom, mas eu preferia de outro jeito. A gente fica, às vezes, zangado com o Senhor. Como pode, né? Quem sabe a gente não precisa confessar isso e falar, Senhor, estou arrependido porque eu não tinha entendido isso. Mas agora, meu olho abriu, eu te vejo. Meu ouvido também abriu e o meu coração está ardendo. Meu coração arde, porque é a tua palavra que está chegando aqui. E o Senhor continua falando, eis que eu estou à porta, e bato. Como eles fizeram, abriram a porta, convidaram para entrar e Ele ceou com eles. Então, hoje é este pão que você tem sobre a mesa para alimentar a sua alma. E eu queria que a gente pudesse orar, e eu quero te dar um tempo aí para orar, você e Jesus, Jesus e você.
e conversar com ele. E quero dizer uma coisa, quem sabe entre nós tem alguém que nunca recebeu Jesus na sua vida como Salvador. Você ouviu falar tanto de Jesus, você conhece tanto sobre o que as pessoas falam, o que a televisão diz, aquilo. Vai ver até na sua família tem gente que crê em Jesus, mas você nunca disse para ele, eis aqui, Senhor, meu coração. Sabe por quê? Porque meu coração precisa do Senhor, precisa do seu perdão, precisa da sua graça, precisa da sua cura, precisa disso. Está aqui uma oportunidade de você falar com ele e abrir seu coração e falar, eu me entrego ao Senhor, eu creio com o coração e confesso com a minha boca, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Me perdoa, Senhor, abraça a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, porque eu estou aqui entregando meu coração para o Senhor. Mas talvez você já tenha feito isso e você tenha uma caminhada curtinha com o Senhor e você não entende algumas coisas ainda. Você caminha com o Senhor há pouco tempo, pois Ele está aqui para te dizer, eu te ensino, eu te guio, eu te ajudo a você chegar onde você precisa chegar. E talvez, tem um tempão que você é crente, anos e anos e anos e anos, e você já viveu muitas coisas com Jesus, mas tem um tempo que você não está vivendo muito mais coisa. É como se você tivesse posto a esperança em algo que não está acontecendo e você não sabe por quê, então você foi desanimando. Foi deixando as coisas de lado, foi mudando. Sabe aquilo que você fazia de buscar o Senhor de manhã, de tarde, de noite? Adoração era um estilo de vida. Aquilo que você tinha como propósito para adorar a Deus na sua vida, você deixou para trás um pouco, né? Os dons que Deus te deu estão um pouco assim enterradinhos. Está precisando dar uma ousadinha. Tem dia que você fala, hoje não vou na casa do Senhor, mas vou fazer o quê lá? Estou cansado. E o Senhor tinha algo para você e você deixou passar. Seja o que for, irmãos, seja o que for, algo que você precisa, uma cura. Você espera muito essa cura, ou de alguém da sua casa, ou alguém que seja salvo. Não importa, algum trabalho que você vai fazer, o que quer que seja, Deus te ouve. Deus te ouve. A Bíblia fala que os ouvidos dele estão inclinados. Então, vamos orar e falar com o nosso amado Senhor, o nosso pastor do nosso coração, aquele que é dono da nossa alma. Vamos orar, meus amados. Ora aí do seu jeitão, eu oro aqui do meu jeitinho, e o Senhor nos ouvirá. Meu amado Pai, Deus celeste, nós te louvamos, Senhor, pela sua bondade infinita e a sua grande misericórdia, Jesus, a sua grande misericórdia que nos alcança, que não desiste de nós, que investe nas nossas vidas, Senhor. Investe com graça, investe, Senhor, com conhecimento, investe com amor que já foi derramado sobre o nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor, por perdoar as nossas falhas, por reconhecer as nossas frustrações, as nossas expectativas, os nossos desejos que às vezes não são os teus, e acolher, ajudar e transformar nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos agradecidos por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor falou para nós hoje. E pedimos que essa verdade espiritual frutifique no nosso coração, transforme a nossa alma e nos ajude a pegar de volta o caminho que leva ao Senhor. Por Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Mestre, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe.